Olá, torcedor brasileiro, olá, torcida do Bahia, olá, torcida do Vitória. Estamos começando mais um podcast do canal Bavi. Toca a vinheta. Canal Bavi, um golaço de informação e comentários. Antes de começar o programa, eu peço a você a gentileza que inscreva no canal, compartilhe o canal, dê o joinha, é de graça, não custa nada, para que o canal possa crescer. Olha, minha gente, hoje começa a oitava de finais da Copa do Brasil. O Bahia está presente, o Bahia vai jogar com o Retrô, lá em Recife, lá em Pernambuco. É um jogo que o Bahia tem tudo para ganhar. Então é Bahia, hoje joga Bahia, Retrô e Bahia. O Bahia ganhou o primeiro jogo por 3-2, joga pelo empate. É um jogo que o Bahia é franco favorito. Vai ter também o Bragantino com o Botafogo. O primeiro jogo, o Botafogo ganhou de 2-0. Depois tem Atlético, esse jogo do Bragantino com o Botafogo será às 19 horas. O jogo do Bahia será às 19h30. O Atlético e Flamengo jogam às 19 horas. Esse jogo, o Atlético ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro de 1-0 o primeiro jogo. Então o Atlético joga por resultados iguais, ou seja, pelo empate. Depois teremos o Atlético do Paraná e São Paulo. Esse jogo é às 19h30. O São Paulo ganhou do Atlético de São Paulo por 2-1. O São Paulo joga pelo empate. Mas aí tem Fluminense Internacional às 21h30. O primeiro jogo, o Fluminense ganhou no Rio de Janeiro do Internacional de 2-1. Depois vem Palmeiras e Corinthians às 21h30. Esse jogo, o Corinthians ganhou o primeiro jogo no seu estádio. Esse jogo é às 21h30, então o Corinthians joga pelo empate. Depois vem aí CRB e Cruzeiro, às 21 horas. O primeiro jogo foi 0-0, o CRB, o time de Alagoas, empatou com o Cruzeiro dentro de casa. E para completar a rodada, vem Vasco e CSA, às 8 horas da noite. O Vasco empatou com o CSA lá em Alagoas, o Vasco joga pelo empate. Qual é a base disso aí? O time que ganhar, que passar hoje, vai para as quartas de finais. E esse time que fizer ir para as quartas de finais, ele vai ganhar 4.700.000. É uma boa bolada. E ainda vai ganhar mais 3.600.000 por passar da oitava para a quarta de finais. É uma jogada muito boa. Você pode imaginar aí o time do CRB e do CSA. Esse dinheiro aí, para eles, vai ser um dinheirão. É praticamente a folha de pagamento do resto do ano. Agora, o que nos interessa mesmo, gente, é o jogo do Bahia. O Bahia vai jogar com o Retrô. Esse Retrô que veio aqui em Salvador e que parecia uma galinha morta e que, em verdade, não foi uma galinha morta. O Bahia ganhou o jogo de 3-2. Poderia ter feito um placar mais elástico, mas foi só 3-2. Tomou a defesa do Bahia, que não estava uma defesa segura. Eu estou sempre aqui falando, e nós aqui, eu e o Eliseu, que não está presente aqui, porque foi resolver uns problemas particulares, a gente sempre está falando que o Bahia precisa contratar um goleiro, um bom goleiro, e contratar um bom centroavante, um matador. Se bem que o time vem fazendo gols. Então, parecia que o Retrô seria uma galinha morta, mas não foi. Foi 3-2. Agora, qual é a posição do Retrô no campeonato pernambucano? O Retrô, ou melhor, no Campeonato Brasileiro, o Retrô é o último colocado da Série C. É um timezinho que não tem nada. A motivação do Retrô hoje é jogar contra o campeão brasileiro, o Bahia, o bicampeão brasileiro, um time que está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, um time que hoje representa e está entre os maiores times do futebol brasileiro. Não é à toa que o Bahia está em quarto lugar. Um time que caminha para ser uma potência do futebol. Esse é o Bahia de hoje que vai motivar o Retrô. Não acredito que o Retrô vai fazer frente ao Bahia.
E como é que o Rogério Ceni vai preparar esse time? Vai escalar esse time? Ele vai colocar o time titular? Ele vai com o time misto? Ele vai com o time reserva? Olha, é necessário que o Bahia vá com sua força máxima. Porque, afinal de contas, é a oitava de final de um campeonato que pode levar o Bahia direto para a Libertadores de América. Se o Bahia ganha hoje, e vai ganhar e vai classificar, o Bahia está classificado para as quartas de finais. Gerais em Belo Horizonte. Quer dizer, o campeonato ele está muito equilibrado. Ele vem dentro de um equilíbrio total. Se a gente não observar o futebol brasileiro, vem muito equilibrado, está muito equilibrado. O jogo do Fluminense foi 2-1. O Vasco foi a Maceió e empatou com o CRB, com o CSA. Esse CSA, os times de Alagoas estão saindo muito bem na Copa Brasil. Então foi uma rodada bastante equilibrada. O Flamengo perdeu para o Atlético de 1-0. O Atlético joga hoje em Minas Gerais precisando do empate. O Bahia joga precisando do empate. O Fluminense joga precisando do empate. O Corinthians joga precisando do empate. O São Paulo, que vai jogar com o Atlético lá do Paraná, joga precisando do empate, porque ganhou de 2-1. Então está muito equilibrado esta Copa do Brasil. O Bahia pode sim ser campeão da Copa do Brasil. É preciso que o Rogério tenha esta consciência de que precisa botar o time à força máxima. Esta conversa de que precisa botar time misto ou time reserva não vai funcionar. Pode dar com burro na água aí, porque já aconteceu no passado. Jogar um jogo em que dominou, empatou, e foi com o time de Alagoas, e terminou perdendo nos pênaltis. Tem que ir com a força máxima. Ah, não, leva o time misto, ou leva o time reserva e bota os titulares no banco. Se precisar, coloca os titulares. Não, eu sou da opinião de que o Bahia tem que botar a força máxima. Tem que jogar para ganhar. E jogar, se puder, ganhar e ganhar folgado, dando um chocolate, cria motivação, cria respeito, né? Cria credibilidade, e aí o Bahia vai avançando. É um campeonato curto, a Copa do Brasil, é um campeonato rentável, muito rentável, é um campeonato que você chega rápido, como eu falei. O Bahia tem aí para jogar hoje, com chances absolutas de ir para as quartas de finais, botar no cofre 4.700.000 e mais 3.600. Quer dizer, 4.700.000 por ganhar, por passar da oitava, ganhar o jogo e classificar para a quarta de finais. E 3.600.000 é o bônus por passar para a quarta de final. Passou para a quarta de final, vai disputar a quarta de final. Fica faltando a quarta de final, depois vai ficar a semifinal e depois vai ficar a final. Quer dizer, só precisa agora, se ganhar hoje, de 3 rodadas para ser campeão. De 6 partidas. Se você joga, se o Bahia ganha hoje, que vai ganhar com facilidade, o Bahia deve ganhar hoje com facilidade, vai disputar, vai ter o sorteio e vai disputar as quartas de finais, 2 partidas, a ida e volta. Se conseguir passar, que a gente torce para que passe, o Bahia vai para a semifinal. Na semifinal, mais 2 partidas, aí vai para a final. Quer dizer, o Bahia está a 6 partidas praticamente, considerando que o Bahia hoje vai ganhar para ser campeão da Copa do Brasil, que é um campeonato que tem importância fundamental, porque leva direto para a Libertadores de América. E se por acaso esses times que estão aí entre os 6 colocados terminarem o Campeonato Brasileiro como 6 colocados, Flamengo, Atlético, São Paulo, Bahia, abre mais vagas para a Libertadores de América. Isso esse G6 vira G7, que pode virar G8, que pode caminhar. Então, o Bahia tem que jogar hoje com sua força máxima, é uma ideia que tem que ser amadurecida, porque se tem 2 campeonatos importantes no Brasil, é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é tiro curto, é muito bom. Então, eu faço votos e torço para que o Bahia possa efetivamente sair hoje muito bem lá no
lá em Recife, lá em Pernambuco. Esse time do Retrô, como eu falei, ele está em último lugar da Série C. É um time fraquíssimo, não tem nada. Essa semana perdeu para o Náutico. O Náutico é outro time muito fraco. E tem tudo o Bahia para chegar lá. Voltando a falar do Bahia, eu quero dizer que o Bahia precisa urgente buscar um goleiro no mercado. Aproveitar essa janela e buscar um goleiro, porque o Bahia não pode disputar um campeonato com esses dois goleiros que estão aí. São goleiros que não dão tranquilidade e que falham muito. Além do goleiro, o Bahia precisa também buscar um centroavante matador que faça gol. E também precisa buscar um zagueiro. Com a contusão do Canu, o Bahia ficou muito carente lá atrás e tem tomado bastante gols. Eu quero mandar um abraço a todos vocês de Vitória da Conquista, a torcedores do Vitória, do Bahia. Eu hoje estou falando mais do Bahia, porque é o Bahia que está hoje disputando esta oitava de final. O Bahia que está encaminhando para chegar às quartas de finais. O podcast do canal Bavi tem um patrocínio das Óticas Grazini, da Feira de Ótica, da Walter Queiroz Imóveis e também do Palácio da Carne do Sol e da Caetá Ambiental, do meu amigo Garcês. Você quer comprar óculos bom e barato, já sabe, nas Óticas Grazini. Óticas Grazini. Inteligente a comprar bom e barato. Deixa eu aproveitar e abraçar meu amigo Zé Mário, advogado de Quatro Costados, Paulo Ataíde, Fernandinho Brandão, Marcelo, Thelma, Aleomar, os desembargadores Brito, da família Brito, e que estão morando no céu, seu pai, doutor Cícero Brito, e meu amigo Mizuca, o Almizinho, que partiu para morar com Deus. Um abraço a todos vocês. E abraço também o Leite Matos, torcedor de Quatro Costados do Bahia, essa figuraça aí importante. Abraçar também meu amigo que não está presente aqui, o craque de bola e bom de microfone, o Eliseu Vinagre de Godoy. Essa simpatia de pessoa com quem eu tenho o maior prazer de dividir aqui esse programa e conversarmos sobre o futebol brasileiro. Olha, eu peço a gentileza que você compartilhe o canal, inscreva no canal, dê o joinha, é de graça, não custa absolutamente nada. Você vai nos dar a moral, vai nos ajudar. Quer comprar imóveis, quer vender, quer permutar, é na Walter Queiroz Imóveis. A Walter Queiroz Imóveis atua em Salvador há mais de 15 anos. Precisa de orientação, consultoria imobiliária, é com a Walter Queiroz Imóveis. Olha, eu vou fazer aqui hoje a minha colocação com relação aos resultados de hoje. Eu vou hoje dar meu palpite para o jogo do Bahia. Eu acho que o Bahia vai dar um chocolate. O Bahia vai dar de 3-0 hoje. Meu placar do jogo do Bahia é 3-0. O outro jogo que eu vou dar meu placar é Flamengo e Atlético Mineiro. Eu tenho entendimento que o Atlético Mineiro classifica. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal que torce para o Flamengo, lá da cidade do Rio do Antônio. Essa galera aí é a cidade. Você sabe que aquela região lá, viu, Eduardo? Aquela região de Vitória da Conquista, ali Brumado, Anagé, Guanabi, Livramento de Brumado, ali, toda aquela norte ali de Minas Gerais, aqui da Bahia, todo mundo ali é Vasco ou é Flamengo, é Vasco ou Flamengo. Os dois times que tem mais torcida no Brasil é Vasco e Flamengo. Então, eu vou mandar um abraço aqui para a galera lá do Rio do Antônio, né? Que é uma cidade próxima à Vitória da Conquista. Abraçando a todos vocês, pedindo a gentileza que compartilhe, inscreva no canal, dê o joinha. Então, Flamengo e Atlético, a minha opinião é que ou vai ser 0-0 e o Atlético deve classificar. Aí vem São Paulo e Atlético do Paraná. Vai dar São Paulo. São Paulo vai passar. Depois do São Paulo, aí você tem lá no Rio de Janeiro Vasco e CSA. O Vasco vem numa draga terrível. Não ganha de ninguém. Às vezes joga bem e perde ou empata. Mas hoje é o dia da virada. Eu quero crer que o Vasco hoje classifica contra o CSA. É um time que tem uma tradição maior, tem jogadores de qualidade melhor, é um time da primeira prateleira do futebol brasileiro. Acho que dá Vasco. Botafogo e Bragantino. Como o Botafogo deu de 2-0, o Botafogo joga podendo perder de 1-0, com a diferença de um gol.
O Botafogo tem tudo para se classificar. Fluminense e Internacional é uma incógnita. Esse jogo vai ser um jogo duro. O Fluminense ganhou apenas de 1-0, ou melhor, de 2-1, tem uma diferença de um gol, mas joga lá dentro do Beira-Rio. É um jogo duro. Eu tenho a impressão que Internacional deve passar aí. Eu acho que vai passar Internacional. Então, Cruzeiro e CRB é outra interrogação. Porque ninguém esperava que o CRB fosse a Belo Horizonte e empatasse dentro de casa com o Cruzeiro, o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. É uma incógnita, mas como o Cruzeiro é um time de tradição, eu tenho a impressão que vai dar Cruzeiro. Então, na minha opinião, vai classificar Bahia, vai classificar Atlético, vai classificar São Paulo, vai classificar Botafogo, vai classificar Vasco, vai classificar Internacional, vai classificar o Palmeiras. O Palmeiras deve ganhar do Corinthians, o Palmeiras deve classificar. E aqui o quê? CRB e Cruzeiro, vai dar Cruzeiro classifica, na minha opinião. Vasco deve classificar contra o CSA. Corinthians e Palmeiras, na minha opinião, o Palmeiras vai classificar. O Internacional deve classificar contra o Fluminense. O Atlético do Paraná perde para o São Paulo classifica. E o Atlético e Flamengo, eu tenho a impressão que vai dar Atlético Mineiro, porque o Atlético joga frente à sua torcida. Se bem que o Flamengo vai com o time completo. Hoje deve ir com o time completo. Aí Bragantino e Botafogo, deve dar Botafogo. E aqui vem Retrô e Bahia, vai dar Bahia. Então, na minha opinião, vão ficar para as quartas de finais Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, Palmeiras, Cruzeiro e Vasco. Essa é a minha opinião. Vou deixar aqui guardado, que é para sexta-feira, quando eu estiver aqui, eu falar para vocês. Não é que eu conheça mais do que ninguém, mas a gente conhece a tradição. Olha, eu queria mais uma vez pedir a gentileza de que vocês compartilhem o canal. Inscreva no nosso canal. Compartilhe, dê o joinha, é de graça, não custa nada, né? Deixa eu abraçar minha filha Marcela Queiroz, torcedora do Bahia e do Vasco da Gama. Amo o Bahia e amo o Vasco da Gama. Abraçar meus amigos também, que moram na cidade de Itapetinga, de São Paulo. A galera lá de Miami, Cláudio Avena, lá em Miami, nos assiste. Um abraço, Cláudio Avena, filho do Fernando Avena, irmão do Armando Avena, sobrinho do ex-governador, que hoje mora do outro lado da terra, Valdir Pires. Abraçar também o deputado Euclides Fernandes, meu grande amigo Euclides Fernandes, uma figuraça. Abraçar o Gedel, o Lúcio, o Afis Vieira Lima, filho, essas figuraças que fazem parte da política baiana, são pessoas do nosso relacionamento. Abraçar toda a família baiana, todo mundo. Abraçar o Raimundo Rui, o gogó de ouro do futebol, que narra o futebol brasileiro. Abraçar também o João Andrade, do Pressão no Tubo, essa galera toda bacana, né? Do rádio, o Rocha, Silva Rocha, que está trabalhando agora na Baiana FM. Abraçar J. Casa de Itapetinga, o homem voltou para Itapetinga, saiu de São Paulo, voltou para Itapetinga. Você vê como é que é a vida. O cara estava morando em São Paulo, e lá em São Paulo ele estava trabalhando na 360, e saiu da rádio 360 para ir para Itapetinga, viver com as raízes dele lá, que é bom, isso é muito bom. A gente fica muito feliz e contente. Eu fico muito contente com a volta do JK, que vai narrar bola conosco aqui no nosso canal. E na próxima, no retorno aí daqui a uns 15 dias, 20, nós estaremos transmitindo futebol e o nosso narrador será o JK, um grande narrador de bola. Olha, quer comprar óculos bom e barato, você já sabe, nas Óticas Gazini. As Óticas Gazini fica na Carlos Gomes, no coração de Salvador, 187, e também na Rua Junqueira Aires, 29. Quer comprar imóveis, quer vender, quer permutar, é na Walter Queiroz Imóveis. Quer fazer um loteamento, tem terreno para vender, para permutar, fala conosco. É só falar com a Walter Queiroz Imóveis. Palácio da Carne do Sol, Walter Queiroz Imóveis, Feira de Óculos, Óticas Gazini, Caetá Ambiental, são os nossos patrocinadores aqui. Estamos chegando ao final e desejando mais uma vez a torcida do Bahia muita sorte. A torcida do Vitória pode ficar tranquila que no próximo programa eu vou falar muito do Vitória. Hoje falei muito do Bahia, porque o Bahia vai para essa
partida de hoje, que é muito importante. Quero dizer a vocês o seguinte, que quero pedir a gentileza mais uma vez a vocês, que compartilhem o canal, que inscreva no canal, que dê joinha, é de graça, não paga nada. Abraçar meu amigo Carlos César, lá na cidade de Macarani, Gerson Parrachá, essa galera que nos prestigia, o Bira, doutor Bira, advogado, uma galera bacana. Não tem mais nada para falar, é só desejar a vocês sorte, um abraço a todos e muito obrigado pela audiência.